Bom dia, congregação amada do Senhor, aqui é Carminha. Vamos hoje para a mensagem do dia 2 de fevereiro de 2025. Eu quero trazer aqui ainda o tema do avivamento. Nas 3 últimas semanas nós falamos da importância vital do arrependimento. Arrependimento pessoal, aquele intercessão pela família e o arrependimento, intercessão pelo nosso país. Por que eu estou falando disso? Gente, há muitos profetas. Eles já anunciaram e estão anunciando, além do que está na palavra, que virá um grande avivamento nos nossos dias. E nós temos que estar preparados para receber este avivamento. Olha, gente, então, o que eu quero falar hoje? Que Jesus é o unificador da igreja e é uma condição para que nós recebamos esse avivamento que está profetizado na palavra, para que nós não o deixemos apagar, para que ele seja consistente, para que esse avivamento prossiga. É necessário que a gente se arrependa e que nossa unidade esteja focada em Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso amado. Então, eu vou falar hoje sobre a importância dessa unidade. A unidade da igreja de Jesus é fundamental para que a igreja, alcance esse caminho da maturidade e para que a gente receba, colha esse avivamento e não desperdicemos. Então, o próprio Jesus já é um exemplo de unidade a ser seguido, de diversidade. Olha, eu fico imaginando como Jesus conseguiu juntar, eu já até falei isso antes, mas eu vou repetir, um cobrador de impostos que trabalhava para Roma e um zelote que queria matar e que chegava às vias de fato para destruir o poder de Roma. E Jesus os colocou juntos. Então, eu penso, não há diferença tão extraordinária que o amor de Jesus não consiga ultrapassar. Vou pedir para você assistir esse vídeo até o fim e saiba o que a Bíblia diz sobre a unidade do corpo e como nós devemos evitar causar divisão no reino. E, além de pedir para você assistir o vídeo até o fim, eu vou pedir para você compartilhar para que mais pessoas possam ver, porque o algoritmo segue os likes. Não que isso seja essencial, não é essencial, mas é bom, não faz mal. Por quê? Porque este é a regra do YouTube, do Facebook. Então, se você não assinou o canal ainda, não curtiu a página do Facebook, que possa fazer, estará ajudando a congregação amada do Senhor, e como ela faz parte da igreja, estará ajudando a igreja a divulgar a palavra de Deus. Bom, vamos fazer algumas considerações sobre a unidade da igreja, A gente sabe que a igreja é composta de diversas denominações e grupos. A gente, se fosse nominar tudo, não ia ter tempo que desse. Então, essa busca da unidade é uma preocupação de muitas igrejas. E ela é fundamentada na fé em Jesus Cristo. É ela que nos fundamenta, é a fé compartilhada em Jesus, que está escrito na palavra de Deus, que nos vai unir. Então, independente de algumas diferenças doutrinárias, práticas, o ponto central é o Evangelho de Jesus Cristo. Então, a unidade não significa uniformidade, cada um vai ter seu jeito de ser, nós vamos ver em detalhes aqui hoje.
Então, a diversidade de adoração, estilo de liderança, algumas doutrinas não essenciais, práticas, elas só enriquecem a igreja e não deve ser motivo de divisão. Por quê? Porque nós vamos praticar a palavra de Deus e já vamos partir para o que a palavra de Deus diz sobre o corpo de Cristo. O que é a igreja? Não é o corpo de Cristo? Depois que ele subiu ao céu, ele não enviou o Espírito Santo de Deus para guiar a igreja? Não deixou a grande comissão para nós irmos e pregarmos o evangelho? Quem crer, né, será salvo. Então, vamos lá em 1 Coríntios, aí eu vou esticar um pouquinho, colocar um pouquinho mais de versículos, para que a gente possa ver que se foram gastos muitos versículos para isso, houve a necessidade de detalhar. Então, eu vou pedir um pouco de paciência de vocês para a gente ler juntos aqui o 1 Coríntios 12, do verso 12 ao 25. Diz assim no 12: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. No verso 17, se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, porém, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça pode dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que pareciam ser mais fracos são mais necessários. E os membros do corpo que reputamos serem menos honrados, a esses revestimos com muito mais honra. E os que em nós não são decorosos têm muito mais decoro. Ao passo que os decorosos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela. Aí no verso 25, para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns dos outros. Então, assim, tá muito detalhado. Gente, só na face aqui, ó, da parte que tá mostrando, tem 2 olhos, tem um nariz com 2 narinas, tem boca, ouvido, mão, unha, dedo, tudo, os órgãos internos que a gente nem vê, tudo isso compõe o corpo. Nenhuma parte pode achar que é mais importante ou achar que é menos, porque o dedinho mindinho do pé esquerdo, todos compõem parte do corpo. E isso é extraordinário. Foi isso que o Senhor deixou. Então, a gente vê que a diversidade do corpo é imensa. É extraordinária. Que exemplo maravilhoso que o Senhor nos deixou. Então, pensando na diversidade do corpo, nós vamos pensar na diversidade da igreja, que é o corpo de Cristo aqui na Terra. Olha, eu já vou pegar o exemplo dos morávios. Eles viveram no século XVIII e viveram um avivamento que influenciou até as missões modernas hoje. Eles tinham um dito popular que foi popularizado por John Wesley. Diz assim: nas coisas essenciais, unidade, mas nas não essenciais, nas secundárias, tolerância, liberdade, mas em todas as coisas o amor de Jesus. Então esse dito ele fala a importância da unidade nas coisas essenciais e mais importantes na vida da igreja de Jesus Cristo. Então assim, nas essenciais unidade, mas nas outras, nas secundárias, tolerância, liberdade.
Cada um tem um jeito. É o que a gente acabou de ler. Porque eu não sou mão, eu vou dizer que eu não sou do corpo, porque eu não sou olho, não sou cabeça, sou pé, vou falar que o corpo não tem necessidade de mim. Não é isso. Deus precisa de... Ele, na verdade, não precisa, mas ele nos amou primeiro. Ele nos escolheu. Ele te escolheu para fazer parte do corpo da igreja e ele tem um plano, um propósito para você. Olha, há vários princípios irrevogáveis. Eu vou passar uma lista aqui que ela, vamos dizer, não vou dizer que ela é a única correta, mas eu tentei agrupar os princípios essenciais da palavra de Deus, que une todos os cristãos do mundo, apesar das diferenças de denominações e interpretações. É importante notar que a ênfase em cada princípio pode ser diferente nas denominações, mas a aceitação fundamental destes princípios é o que forma a nossa unidade, assim, é o que vai nos unir, é o que é comum na fé cristã. Então, eu queria ser bem didática mesmo. Quais são estes princípios essenciais da palavra de Deus? Aquilo que nós vamos ter unidade. Passou daí, nós vamos ter tolerância e liberdade. Então, vamos lá? A soberania de Deus. Deus é o criador, é o sustentador de todas as coisas. Ele é digno de toda adoração, honra e glória. Ele é eterno, onipotente, onisciente, onipresente. Né? Se a gente quiser a visão, né, da terra redimida, a gente vai ver os cânticos de adoração e louvor que tem no Apocalipse, que, no meu modo de ver, é o livro que traz a maior esperança do mundo, porque ele fala, é chegada, vem, Senhor Jesus, nós vamos nos unir contigo. Então, eu acho extraordinário a mensagem de esperança, a mensagem de glória e honra e poder, aquele que era, que é e que há de vir. Esse é o nosso Deus, é Jesus, e nós vamos estar juntinho com ele, né? Se depender dele, nós vamos. Agora, o que depende da igreja, nós vamos buscar conhecer quais são os princípios essenciais e nos unir às igrejas que professam esses princípios essenciais. Agora, os outros, os secundários, vamos ter tolerância e é a liberdade. O Senhor nos chamou para a liberdade. Né? Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Quem é a verdade é a palavra de Deus. Então, o primeiro princípio é a soberania de Deus. Ele é o Criador, o sustentador. Ele continua no controle, onipotente, onisciente, onipresente. O segundo princípio é a centralidade de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Totalmente homem, totalmente humano. Totalmente Deus e totalmente humano. Mas como que isso? Eu não entendo. Realmente não vai entender. Isso é mistério, isso é algo extraordinário. Isso não tem como que a nossa mente consiga compreender a grandeza de Deus, o ilimitado de Deus. Isso faz parte, é a sua fé, é a parte que você vai se render, vai olhar para o seu intelecto e fala, não consigo compreender a grandeza de Deus, mas é assim, ele é totalmente Deus e totalmente homem. Ele veio ao mundo para salvar a humanidade, morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou o terceiro dia, está assentado à direita de Deus, intercedendo pela sua igreja. O terceiro ponto é a autoridade das Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém, ela não precisa de ser atualizada, tudo o que é necessário está ali. E se você analisar assim com inteireza de coração e um pouco de conhecimento histórico, você vai ver que é impossível ela ter sido uma armação do homem. Isso aí é a intriga da igreja que quis criar e montar. Olha, se você for honesto, é impossível. É impossível um livro
de milhares de anos, escrito por pessoas diferentes, épocas diferentes, mais de 2000 anos separando um do outro. Como assim que isso consegue falar até o dia de hoje a nós cristãos? Então, assim, a autoridade das Escrituras, da palavra de Deus, e ela é inspirada por Deus, é a autoridade suprema da nossa fé, da nossa prática cristã. A Bíblia é a palavra de Deus e ela é inerrante. Esse princípio é essencial. Não dá sinceridade para você ter unidade com quem acha que a Bíblia é um livro como o outro. Não tem como. Aí é um princípio essencial. Então, a salvação pela graça é um princípio que une a igreja, um princípio elementar. Não é porque você é bonzinho, porque você vai, gastar N vidas para se aprimorar. É a graça, é Deus que vem à terra, não você que busca chegar lá em cima. Ele é amor primeiro, não tem nada que ele precise ainda fazer. Ele já fez tudo, a obra redentora está completa, a salvação foi oferecida pela graça de Deus e porque Jesus morreu no seu e no meu lugar, para que a gente tenha vida. Então, a salvação é um dom gratuito de Deus, é recebido pela fé em Jesus Cristo e não por obras. Isso é um princípio, assim, essencial da palavra de Deus. E para que a gente creia que há salvação, você tem que crer que há pecado e necessidade de redenção. Se você acha que é só eu ser legal, é só eu ser bonzinho que eu vou chegar lá, não importa quantas vidas, você já está rompendo o princípio, que é o princípio do pecado e da necessidade de redenção. O reconhecimento da natureza pecaminosa do homem, da necessidade de perdão, de redenção, através de Jesus Cristo. Então, isso é uma condição. Se você acha que você é o máximo, que não precisa de Deus, que isso aí é conversa de carochinha, já não há unidade entre nós. Porque como que você vai receber a salvação pela graça se você nem acha que é preciso de salvação? Mas quanto a nós, vamos orar, porque Deus quer que todos sejam alcançados. Você não vai rejeitar porque a pessoa está nesse ponto. Você vai orar, interceder, você vai clamar pela vida dessa pessoa. Mas nós não estamos, unidos pelo princípio fundamental da palavra de Deus. O sexto princípio que eu quero trazer aqui é a ressurreição de Jesus Cristo. Paulo fala, se ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. Pode ir para outra, vai para essas outras aí que não tem esses princípios. Porque se Jesus não ressuscitou, eu também não vou ressuscitar e não tem sentido nada. Porque a vitória sobre a morte, que era o preço do pecado, ela só vem se ele ressuscitou. Se ele não ressuscitou, já era. Então, a crença na ressurreição física de Jesus Cristo, como prova de sua deidade, de sua divindade sobre a morte, é essencial. E a ressurreição, ela é central na nossa fé. Não tem como. Como é que você vai crer na vida eterna se Jesus não ressuscitou? E crer na vida eterna é um princípio, É um dom oferecido a quem crê em Jesus Cristo. A promessa da vida eterna, ela é uma fonte de esperança para os cristãos. Porque ele ressuscitou e não morreu de novo. Lázaro ressuscitou, mas morreu de novo. Mas Jesus não, está à direita de Deus Pai, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Então, eu listei só mais um. Assim, não vou dizer que isso aqui, essa lista é perfeita, mas está aqui concentrado os 8 princípios irrevogáveis da palavra de Deus. E Jesus reuniu. Desculpa. Qual que ele falou que é o mandamento? O primeiro é amar ao Senhor acima de todas as coisas, que é o primeiro, a soberania de Deus, nós cremos no Deus. E o segundo
é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, o amor como mandamento central é um princípio irrevogável da palavra de Deus. Bom, eu pus aqui esses 8. Mas existem várias outras coisas a serem consideradas, a fazerem parte da igreja. Tem ordenanças, o batismo, a Santa Ceia, tem a grande comissão. Uns acham que não é para todo mundo, acham que é só para evangelista. Então, tem muitos modos diferentes de praticar as ordenanças. O batismo é por imersão, é por aspersão, joga umas gotinhas d'água. A Santa Ceia é num pão que vai ser compartilhado, ou é um pedacinho para cada um. Alguns podem participar, outros não. Isso são detalhes. E só que a liberdade permite você vamos dizer, escolher. Você tem a liberdade de escolher o lugar que mais se alinha com o que você acha. Mas a unidade, ela vem a partir desses princípios essenciais. E os detalhes não podem nos dividir. Então, os valores, a santidade, a oração, a adoração, a comunhão, o pregar a palavra, cada lugar vai ter sua particularidade. E isso não pode pôr em risco a nossa unidade, que são os princípios elementares. Bom, agora eu vou para uma parte bem prática. O que a gente deve evitar para ajudar a construir, a montar a unidade do corpo de Deus? Então, assim, tem uma regra geral, vamos unir por esses princípios. Mas a igreja, ela tinha dúvidas específicas e elas eram levadas para os apóstolos, por líderes. E a palavra tem versículos específicos sobre determinados detalhes ou determinados comportamentos que a gente não deve permitir que nos divida. Então, em 1 Timóteo 3,7, está escrito assim: como te roguei quando parti para Macedônia, isso é Paulo falando para ele, que ficasses em Éfeso para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Então, qual que é o princípio elementar? A palavra de Deus é inerrante, a palavra de Deus é a Bíblia. Então, quem está inventando, criando coisa ou tirando coisa da Bíblia, ele está inserindo outra doutrina. E Paulo fala claramente, não ensinem outra doutrina. Nem se dê a fábulas ou genealogias intermináveis que mais produzem questão do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Então, há muitas coisas aí acontecendo no mundo que a pessoa não tem nem noção do que está falando, não entende nada e vai aí criando novidades e coisas que estão longe da verdadeira doutrina, da doutrina da palavra de Deus, que ela é inerrante. Então, aqui, Paulo está exortando Timóteo, não se dê a fábulas, genealogias intermináveis, essas questões, foque no amor e deixa alguns se desviaram. Então, é possível se desviar e se envolver em contenda, em divisão, em briga, né? E outros que, querendo ser mestres, não entendem nem o que dizem, nem o que afirmam. Também, nessa mesma carta, tem mais uma exortação para nós. Está lá em Timóteo 6, verso 3 a 5. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não está conforme com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que está explícita na palavra, que é a doutrina segundo a piedade, essa pessoa que ensina outra doutrina, aqui está sendo mais explícito, ele é soberbo, nada sabe,
mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas ou suspeitas malignas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Então, você imagina, Paulo escreveu isso há quase 2000 anos. E está muito atual, né? É como diz que a Bíblia é mais atual, ela tem mais verdade do que o jornal de amanhã, né? Tamanha a veracidade. Então, assim, Paulo está exortando, olha, quem faz isso sai da sã doutrina. Agora, o que é a sã doutrina? São os princípios elementares. Eu não posso falar aqui, porque eu sou a favor de batizar por imersão, que eu vou dizer que aquele que batiza por aspersão está errado. Não tem um princípio, não está escrito isso na Bíblia. Fala que devemos batizar, mas o modo de batizar não deve ser motivo de divisão, de contenda. Por quê? Porque não é um princípio essencial e irrevogável da palavra de Deus. É isso que a gente vai precisar de buscar a palavra de Deus, buscar sabedoria, aproximar-se cada dia mais de Deus, para que Ele nos mostre, nos revele o que é essencial. Eu listei aqui, mas o Espírito Santo, ele se você buscar e estar agarrada com Jesus, Ele vai te mostrar que às vezes você está brigando por coisas que não é essencial, você está causando divisão, ainda que você não queira. Porque às vezes a pessoa está tão zelosa da doutrina, mas não discerniu o que é essencial. Você está seguindo a doutrina da sua denominação. Ela acabou criando algumas particularidades que considera muito importante. Mas na palavra é assim? Está explicitamente colocado que isso pelo qual você está brigando é essencial? Nós precisamos desse discernimento espiritual, precisamos de agarrar com o Senhor. Mas alguns versículos que falam sobre isso. Também na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 2, verso 23. Ele está falando, rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Então, certas coisas você tem que discernir, isso é loucura. Você vai perder tempo e ficar envolvido querendo provar a sua verdade, provar a sua opinião e já esqueceu das coisas essenciais. Em Tito também tem, no capítulo 3, verso 9, mas não entrem em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Como é que eu vou saber? Pela palavra de Deus, pela comunhão com o Senhor, pela comunhão com a igreja também, que muitas coisas a gente aprende através do outro. Mas olha só o que está em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, a própria palavra vai nos mostrar o que nós estamos envolvidos, se é essencial ou se é secundário, que a gente não deve brigar por isso. E em 1 Coríntios 11:28, né, que faz parte da Santa Ceia, examine-se, pois, o homem. Então, nós devemos nos examinar. Às vezes você está assim, achando que está certíssimo, e às vezes não está. Então, carece de um exame, né? Então, o que devemos evitar para cooperar com a unidade do povo de Deus, que é a igreja, que somos nós? Então, o que a gente vai fazer de forma prática? Eu escrevi aqui 2 coisas. Não dividir a igreja por princípios não essenciais. Não dividir a igreja por coisas secundárias, superficiais, que apenas são diferenças entre a minha denominação e a sua. Por exemplo, que eu já citei, se batiza por imersão ou aspersão, se crê na predestinação ou não, porque
Na verdade, as duas, os arminianos e os calvinistas, eles encontram base bíblica, eles não estão fora da Bíblia. Mas Deus é tão maravilhoso que ele não deixa ninguém ter toda a verdade. Então você vai ter que aprender algumas coisas com calvinistas e vai ter que aprender alguma coisa com os arminianos. Então nós não podemos deixar que o seu princípio, aquele que você está vendo, que não é essencial, assuma tal proporção que você acha que é impossível viver com aquele outro, né? Outra coisa que divide, né? Ah, será que orar em língua é ou não sinal do batismo no Espírito Santo? E hoje a coisa está ficando, assim, um pouco pior no que vai dividir. Hoje você até discute se o que está certo é a igreja pintada de preto ou de branco. Gente, vamos centrar na palavra de Deus, vamos centrar na nossa comunhão com o Espírito Santo. E a gente poderia ficar falando aqui horas sobre esses exemplos que tentam dividir. Mas não, vamos já focar para a conclusão, né? Nós vamos seguir os conselhos práticos citados nos versículos que Paulo exortou a Timóteo, exortou a Tito, exortou através deles a igreja do Senhor Jesus. Então, a importância da unidade é fundamental. Então, vamos prestar atenção, examinar em nós mesmos se a gente está aí batendo cabeça, né? Então, nós vamos seguir o conselho da Bíblia, do que devemos evitar para cooperar com a unidade do povo de Deus. E eu já vou pedir para você repetir. Eu vou buscar conhecer a palavra de Deus profundamente, você mesmo. Não beber, é importante a liderança, é importante estar na igreja, estar junto, mas a palavra de Deus é para ser buscada individualmente. Cada um tem que ler e estudar a palavra de Deus. Não é o outro que vai estudar e falar o que ele entendeu. Você, porque tem o Espírito Santo dentro de você que te dá todos os recursos necessários para você compreender a palavra de Deus. Então, eu vou saber discernir o que é essencial do que é secundário. Eu não vou cooperar com chifrudo, como eu gosto de dizer, né? Trazendo divisão. O que é divisão? É falta de concordância, divergência, discrepância, litígio, desavença, conflito, disputa. Eu não vou produzir esta divisão para a igreja do Senhor Jesus Cristo, mas vou cooperar para a unidade do corpo de Cristo. Eu vou orar. Em nome de Jesus eu oro para que cada um venha a buscar a tua palavra, que cada um viva de acordo com a sua palavra, através da revelação do Espírito Santo que está em você, está em cada um de nós. Eu oro para que cada um venha cooperar com a unidade da igreja. Eu oro para que cada um possa discernir quando está causando divisão e quando está cooperando para a unidade da igreja. No nome santo de Jesus, eu oro e agradeço a Jesus Cristo por nos permitir estar vivos nestes tempos que antecedem a volta de Cristo, quando nós nos reuniremos com Ele, como igreja sem mancha, sem mácula. E antes disso, o grande avivamento. E eu quero estar preparada e oro para que você esteja preparada, para que a igreja do Senhor Jesus esteja preparada. Tenham todos uma ótima semana. Muito obrigada por você que chegou até aqui. Deus te abençoe.